Senhor presidente, vereador Paulo Oia, senhores da mesa, colegas vereadores, senhoras, senhores, muito boa noite. Eu venho a esta tribuna para falar sobre a decisão do STJ através da sua terceira sessão, quando os membros da corte acompanharam o voto da ministra, a senhora Maria Tereza de Assis Moura, que absolveu um acusado de ter estuprado meninas de 12 anos. A ministra entendeu que esta acusação não poderia ser imputada ao acusado porque a menina em questão tinha vida sexual ativa. E quando a ministra, nesta direção, construiu seu argumento, ela tirou o acusado do banco de réu e colocou a vítima no banco de réu, dando a entender que se uma criança de 12 anos, se essa criança se prostitui, então ela pode ser estuprada, violentada, agredida sexualmente, porque é uma brasileirinha de segunda categoria ou simplesmente uma menina desclassificada. Com essa decisão, senhoras e senhores, o STJ, ele construiu um precedente e uma jurisprudência para a descriminalização indireta da pedofilia no Brasil. Porque adultos acusados de estupros de vulneráveis, se tiverem recursos financeiros para contratar bons advogados, poderão livrar-se da condenação e se conseguirem provar, então, que essa criança ou adolescente já tinha vida sexual ativa, então não terão nenhum problema. Ou seja, certamente o dinheiro falará mais alto a essas pessoas do mal. E eu quero, no entanto, aplaudir, no contraponto, a postura da ministra, a senhora Maria do Rosário, que se posicionou radicalmente contra esta decisão. E ela está coordenando uma força-tarefa para que se anule esta decisão do STJ. Felizmente, tem havido uma forte reação em vários setores da sociedade que têm se indignado com essa situação criada aí pelo STJ. Eu quero ainda dizer que, ao mesmo tempo, quero alertar, inclusive, que, ao mesmo tempo que o STJ estava julgando dessa forma, analisando dessa forma, decidindo dessa forma, no momento que tomou a decisão, o ministro Marco Aurélio, ele estava revisando o Código Penal, porque há uma proposta no Senado, há um projeto circulando no Senado para que se revejam o Código Penal. E aí, senhoras e senhores, diz o ministro Marco Aurélio que é tudo muito relativo. E esse esboço da reforma do Código que tramita lá no Senado, a proposta é que, além da descriminalização da maconha, do aborto, da eutanásia, a idade de estupros de vulneráveis, ela está sendo reduzida de 14 para 12 anos. E ainda há alguns juristas em nosso país que propõem que seja de 14 para 10 anos. Agora, senhoras e senhores, é de se pensar, porque isso ocorre às vésperas da Copa do Mundo e das Olimpíadas. O que parece isso às senhoras e aos senhores? Porque a mim parece isso uma mensagem enviada para o mundo todo, que as portas para o turismo sexual infantil estão abertas no Brasil. Eu quero chamar a atenção de todos nesse momento, porque isso é muito sério. E nós, enquanto parlamentares, enquanto sociedade, nós temos que nos mobilizar contra essa decisão do STJ. E quero aqui, da tribuna, dizer que na próxima sessão é compromisso nosso apresentarmos uma moção de repúdio ao STJ,
Moção essa que eu vou contar, espero contar, com o apoio de todos os colegas parlamentares. E o meu desejo é que outras câmaras e outras assembleias possam se engajar nesse movimento e que o STJ venha reconhecer o mal que está fazendo ao nosso país, em especial às nossas crianças, principalmente aquelas mais desprotegidas, aquelas que vivem nas regiões mais longínquas e carentes. Eu quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores, que se engajem conosco neste movimento. E informar ainda que a cada 4 segundos, uma criança é vítima de abuso sexual no planeta. A cada 1 hora, 7 crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual no Brasil. Se isso não te espanta, a mim muito espanta e incomoda. No estado de São Paulo, inclusive, dados recentemente publicados pela Secretaria de Saúde afirmam que entre os anos de 2001 e 2011, as ocorrências de agressões, de atentado, de abuso sexual a crianças e adolescentes triplicaram. Agora, senhoras, senhores, imaginem se esse Código Penal for aprovado dessa forma, que as crianças até 14 anos, ou seja, abaixo de 14 anos, se forem estupradas, violentadas, isso não será caracterizado como pedofilia. Isso, para mim, está mais do que claro que é a pura descriminalização da pedofilia. E onde nós, brasileiros, vamos parar, enquanto que o nosso país tem tudo para ser referência mundial. Nós temos policiais preparados, nós temos parlamentares preparados, deputados de alto nível, senadores. Senhoras e senhores, isso é muito sério. Eu espero que a nossa moção de repúdio na próxima sessão seja aprovada, seja apoiada pelos colegas vereadores e que a gente consiga fazer algo para que tenhamos um resultado. O STJ precisa saber que mesmo nos municípios existem câmaras com os olhares voltados para aquela corte. E não é o que é decidido lá que nós simplesmente acatamos aqui. Nós, além de parlamentares, nós somos seres humanos, nós temos coração, nós temos sentimentos. E muitos dos colegas aqui são pais de famílias. Eu queria saber, inclusive, se essa ministra, a senhora Maria Tereza, se ela é mãe, ou quem sabe avó, tia, se ela está se colocando simplesmente como ministra, ou se ela tem o lado humano dela também. Será que ela poderia se colocar no lugar de uma mãe que tem a sua filha, aí de 10, 12 anos, estuprada, violentada? Se for uma mãe com muito recurso, para recorrer aí aos melhores hospitais, aos melhores advogados, ainda assim é inadmissível. Agora imagine aquela mãe lá daquela cidade distante, lá da periferia, que não tem a recorrer, não tem ninguém a recorrer, aquela mãe, assim como aquelas crianças que não têm vez e nem voz. E nós aqui nessa Câmara, nós temos a obrigação de sermos a voz daqueles que não podem falar. E nesse aspecto, eu conclamo a população para que se adere a esse movimento nosso. Senhor presidente, é só obrigada.